História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Comissão do Comitê Central do PCB da União Soviética. Capítulo 9. O Partido Bolchevique durante o período de transição ao trabalho pacífico de restauração da economia nacional, 1921-1925. 1. O país soviético depois da liquidação da intervenção armada e da guerra civil. As dificuldades do período de restauração da economia. Depois de pôr fim à guerra, o país soviético começou a encaminhar a obra de edificação pacífica da economia nacional. Era necessário restaurar a economia nacional, destruída, pôr em ordem a indústria, o transporte, a agricultura. Esta obra de edificação pacífica se empreendeu em condições extraordinariamente difíceis. O trunfo na guerra civil não se arrancou facilmente. O país estava arruinado pelos 4 anos de guerra imperialista e os 3 anos de luta contra a intervenção armada. Em 1920, a produção global da agricultura, comparada com a de antes da guerra, era somente a metade. E tenha-se em conta que o nível da produção agrícola de antes da guerra era um mísero nível próprio da aldeia russa dos tempos do czarismo. O ano de 1920 foi, além disso, em muitas províncias, um ano de má colheita. A economia camponesa atravessava uma situação difícil. Mais desastrosa ainda era a situação da indústria. A produção da grande indústria, em 1920, era quase 7 vezes menor que a de antes da guerra. A maioria das fábricas estava parada e os poços mineiros destruídos e inundados. A metalurgia se encontrava em situação especialmente difícil. Durante todo o ano de 1921, a fundição de ferro não passou de 116.300 toneladas, o que representava aproximadamente 3% da produção de ferro fundido de antes da guerra. Havia grande escassez de combustível. O transporte estava desfeito. As reservas de metal e de artigos manufaturados, com que contava o país, estavam quase totalmente esgotadas. Escasseavam de modo alarmante os artigos de primeira necessidade: o pão, as gorduras, a carne, o calçado, as peças de roupa, os fósforos, o sal, o petróleo, o sabão. Enquanto durou a guerra, o povo se resignava a suportar esta escassez, e às vezes, nem sequer se apercebia dela. Ao cessar a guerra, porém, começou a sentir que esta situação era insuportável e a exigir que fosse remediada imediatamente. Os camponeses davam mostras de descontentamento. Sob o fogo da guerra civil, se formara e se consolidara a aliança político-militar entre os camponeses e a classe operária. Esta aliança se apoiava numa base concreta. O poder soviético dera aos camponeses a terra e os defendia contra os latifundiários e os kulaks. Os camponeses forneciam aos operários os artigos alimentícios segundo o sistema da cotização. Agora, porém, esta base era já insuficiente. O Estado soviético se via obrigado a apoderar-se, com o regime da cotização, de toda a sobra da produção dos camponeses, por exigirem assim as necessidades da defesa do país. Sem o regime da cotização, sem a política do comunismo de guerra, não teria sido possível triunfar na guerra civil. A política do comunismo de guerra foi imposta pela própria guerra, pela intervenção armada. Enquanto durou a guerra, os camponeses se submetiam à cotização e não se apercebiam da escassez de mercadorias, porém ao terminar a guerra e desaparecer a ameaça da volta dos latifundiários, começaram a manifestar seu descontentamento pela requisição das sobras dos produtos, pelo sistema da cotização, e a exigir que lhes fornecessem mercadorias em quantidade suficiente. Todo o sistema do comunismo de guerra chocou-se, como dizia Lenin, com os interesses dos camponeses. O descontentamento começava a repercutir também na classe operária. O proletariado suportou o peso principal da guerra civil, lutando heróica e abnegadamente contra as legiões dos guardas brancos e dos intervencionistas, contra o desastre econômico e a fome. Os melhores operários, os mais conscientes, os mais abnegados e disciplinados, ardiam de entusiasmo na luta pelo socialismo. Porém, a desastrosa situação de desmoronamento da economia repercutia também sobre a classe operária.
As poucas fábricas e empresas industriais que ainda trabalhavam diminuíram consideravelmente o seu ritmo de trabalho. Os operários foram obrigados a fazer toda a classe de ofícios, fabricar isqueiros, e, com um saco no ombro, ir procurar comestível nas aldeias. Começava a vacilar o fundamento de classe da ditadura do proletariado. A classe operária ia se disseminando, parte dos operários emigravam para a aldeia, deixavam de ser operários, perdiam sua condição de classe. A fome e o cansaço engendravam o descontentamento de uma parte dos operários. Ante o partido, apresentava-se a tarefa de traçar uma nova orientação a respeito de todos os problemas da vida econômica do país, em consonância com a nova situação. O partido enfrentou a tarefa de traçar esta nova orientação a respeito dos problemas da edificação econômica do país. O inimigo de classe não dormia, porém. Procurava aproveitar-se da difícil situação que atravessava a economia, procurava aproveitar-se do descontentamento dos camponeses. Estalaram sublevações de kulaks, organizadas pelos guardas brancos e os social-revolucionários, na Sibéria, na Ucrânia, na província de Tambov, a rebelião de Antonov. Começaram a se mover os elementos contra-revolucionários, de todos os matizes. Mencheviques, social-revolucionários, anarquistas, guardas brancos e nacionalistas burgueses. O inimigo mudou os métodos tânticos de luta contra o poder soviético. Começou a se disfarçar com as cores soviéticas e sua palavra de ordem já não era o velho grito fracassado de abaixo os soviets. E sim um novo grito de pelos soviets, porém sem os comunistas. Uma manifestação flagrante da nova tântica do inimigo de classe foi a sublevação contra-revolucionária de Kronstadt, que estalou em março de 1921, uma semana antes de começar o 10º Congresso do Partido. Esta sublevação foi dirigida pelos guardas brancos, em contato com os social-revolucionários, os mencheviques e representantes de estados estrangeiros. Nos primeiros momentos, os sublevados se esforçaram em encobrir com a cortina soviética sua aspiração de restaurar o poder e a propriedade dos capitalistas e dos latifundiários. A sua palavra de ordem era: soviets sem comunistas. A contra-revolução pretendia aproveitar-se do descontentamento das massas pequeno-burguesas para derrubar o poder dos soviets, sob uma palavra de ordem aparentemente soviética. Duas circunstâncias contribuíram para facilitar a sublevação produzida em Kronstadt: o fato de haver piorado a contextura de classe dos marinheiros das guarnições dos navios de guerra e a débil organização bolchevique existente naquela base naval. Os velhos marinheiros que haviam tomado parte da Revolução de Outubro marcharam quase em bloco para a frente, onde se bateram heroicamente nas fileiras do Exército Vermelho. Entraram a servir na esquadra novas classes de marinheiros, não temperados na Revolução. Estas novas classes se compunham de camponeses típicos que vinham diretamente da aldeia e nos quais se refletia o descontentamento da população do campo com o sistema da cotização. Além disso, a organização bolchevique de Kronstadt se encontrava então muito enfraquecida por toda uma série de mobilizações para a frente. Estas circunstâncias permitiram aos social-revolucionários, aos mencheviques e aos guardas brancos penetrar subrepticiamente em Kronstadt e ganhar esta base. Os sublevados fizeram-se donos da magnífica fortaleza, da frota e de uma enorme quantidade de armas e munições. A contra-revolução internacional cantava a vitória. Era prematuro, porém, o júbilo dos inimigos do poder soviético. As tropas soviéticas reduziram rapidamente os sediciosos. O partido enviou contra os sublevados de Kronstadt os seus melhores filhos, os delegados do 10º Congresso, com o camarada Voroshilov à frente. Os combatentes do Exército Vermelho marcharam contra Kronstadt, pisando sobre uma delgada camada de gelo. O gelo se rompeu e muitos deles pereceram afogados. Foi necessário lançar-se ao assalto contra os fortes quase inexpugnáveis de Kronstadt. Mas a bravura e a abnegação revolucionária, o entusiasmo daqueles homens, dispostos a dar sua vida pelo poder soviético, venceram. As tropas vermelhas tomaram de assalto a fortaleza de Kronstadt e sua sublevação foi liquidada. 2.
Discussão do partido acerca dos sindicatos. O 10º Congresso do Partido. É derrotada a oposição. Passa-se a nova política econômica, NEP. Para o Comitê Central do Partido, para a sua maioria leninista, era evidente que, depois de se terminar a guerra e de entrar no período de edificação pacífica da economia, não havia já razão para manter em pé o severo regime do comunismo de guerra, imposto pelas circunstâncias da guerra e do bloqueio. O CC compreendia que desaparecerá a necessidade da cotização, que era necessário substituir este sistema pelo do imposto em espécie, para dar ao camponês a possibilidade de empregar como bem entendesse uma grande parte da sobra da sua produção. Compreendia que esta medida permitiria levantar a agricultura, incrementar a produção de cereais e os cultivos técnicos necessários para o desenvolvimento da indústria, ativar a circulação de mercadorias dentro do país, melhorar o abastecimento das cidades e assentar uma nova base econômica para a aliança entre os operários e os camponeses. O CC notava também que a reanimação da indústria constituía uma tarefa de primeiríssima ordem, porém entendia que não era possível conseguir isto sem interessar a classe operária e os seus sindicatos, que para ganhar os operários para esta causa era necessário convencê-los de que o desastre econômico era um inimigo tão perigoso para o povo como a intervenção armada e o bloqueio, e que o partido e os sindicatos conseguiriam, indubitavelmente, sair vitoriosos desta tarefa, sempre quando não atuassem sobre a classe operária por meio de ordens militares, seguindo os métodos aplicados na frente, onde era realmente necessário proceder deste modo, mas por meio da persuasão, por meio do convencimento. Não pensavam, porém, todos os membros do partido como o CC e os grupos da oposição. Os trotskistas, a oposição operária, os comunistas de esquerda, os centralistas democráticos, etc., achavam-se em um estado de confusão e de vacilação diante da passagem para a senda da edificação pacífica da economia. No partido havia não poucos antigos mencheviques, social-revolucionários, bundistas, borotibistas e toda a sorte de seminacionalistas da periferia da Rússia. Em grande parte esses elementos aderiram a uns ou a outros grupos da oposição. Como não eram verdadeiros marxistas, nem conheciam as leis que regem o desenvolvimento econômico, nem tinham a têmpera dos militantes leninistas do partido, esta gente não fazia mais que acentuar a dispersão e as vacilações dos grupos da oposição. Alguns deles entendiam que não era necessário afrouxar o severo regime do comunismo de guerra, mas pelo contrário, o que faltava era continuar apertando os parafusos. Outros opinavam que o partido e o Estado deviam desinteressar-se do problema da restauração da economia nacional, deixando totalmente nas mãos dos sindicatos. Era evidente que, ante este confusionismo, apareceriam, em certos setores do partido, pessoas dadas a discutir, diversos líderes da oposição, que pugnariam para arrastar o partido a um debate. E com efeito assim ocorreu. A discussão começou pelo problema do papel dos sindicatos, apesar de não ser este, então, o problema mais importante na política do partido. O paladino da discussão e da luta contra Lenin e contra a maioria leninista do CC era Trotsky. Com o fito de agravar a situação, interveio na reunião dos delegados comunistas a 5ª Conferência dos Sindicatos de toda a Rússia, celebrada em começos de novembro de 1920, sustentando a duvidosa palavra de ordem de apertar os parafusos e sacudir os sindicatos. Exigia, além disso, que se procedesse à imediata estatificação dos sindicatos. Trotsky era contrário a um método da persuasão das massas operárias e advogava transplantar aos sindicatos os métodos militares. Era contrário ao desenvolvimento da democracia dentro dos sindicatos e à provisão dos cargos sindicais por eleições. Em vez do método da persuasão, sem o que seria inconcebível a atuação das organizações operárias, os trotskistas preconizavam o método da coação pura e simples, de mandar, sem admitir ponderações. Onde se apoderavam da direção sindical, os trotskistas, com a sua política, não faziam mais que provocar nos sindicatos conflitos, cisões e discórdias. Com a sua política, os trotskistas faziam com que a massa sem partido se colocasse contra este e semeavam a desunião da classe operária.
A discussão acerca dos sindicatos tinha, na realidade, uma importância que transcendia em muitos limites do problema sindical. Como mais tarde assinalou a resolução do Pleno do CC do Partido Comunista Bolchevique da Rússia, 17 de janeiro de 1925, de fato a polêmica girava. Citação das resoluções do PC bolchevique. Em torno da atitude que se devia tomar com os camponeses que se rebelavam contra o comunismo de guerra, em torno da atitude que se devia tomar com a massa de operários sem partido, e em geral, em torno do método como o partido devia abordar as massas, no período em que a guerra civil já havia terminado. Fim da citação, parte 1, página 651. Depois de Trotsky, intervieram também outros grupos contrários ao partido. A oposição operária Shliapnikov, Medvedev, Kollontai e outros, os centralistas democráticos Sapronov, Drobin, Boguslavsky, Osinski, Vesmirnov, Etchuk, e os comunistas de esquerda Bukharin e Preobrazhensky. A oposição operária formulava a palavra de ordem de entregar a direção de toda a economia nacional ao Congresso de Produtores de toda a Rússia. Reduzia a zero o papel do partido e tirava toda a significação à ditadura do proletariado no terreno da edificação econômica. Contrapunha os sindicatos ao Estado soviético e ao Partido Comunista. Segundo ela, a forma mais alta de organização da classe operária não era o partido, e sim os sindicatos. No fundo, a oposição operária era um grupo de tipo anarco-sindicalista, contrário ao partido. O grupo do centralismo democrático os deístas reivindicava a liberdade mais completa para a formação de frações e grupos dentro do partido. Como os trotskistas, os centralistas democráticos se esforçavam em solapar o papel dirigente do partido dentro dos soviets e dos sindicatos. Lenin dizia deles que eram a fração dos que gritavam mais forte, e que a sua plataforma era social-revolucionária menchevique. Na luta contra Lenin e o partido, Trotsky foi ajudado por Bukharin. Foi este quem, em união com Preobrazhensky, Serebriakov e Sokolnikov, criou um grupo para-choque. Este grupo defendia e encobria os divisionistas mais perniciosos, os trotskistas. Lenin qualificou a conduta de Bukharin como o cúmulo da decomposição ideológica. Pouco depois os bukharinistas se uniram abertamente aos trotskistas contra Lenin. Lenin e os leninistas dirigiram, principalmente, os seus tiros entre os trotskistas, nos quais viam a força principal dos grupos antibolcheviques. Acusavam os trotskistas de confundir os sindicatos com organizações de tipo militar, fazendo-lhes ver que não era possível transplantar aos sindicatos os métodos próprios daquelas organizações. Em face da plataforma dos grupos de oposição, Lenin e os leninistas formularam a sua própria. Nesta se sustentava que os sindicatos eram uma escola de governo, uma escola de administração econômica e uma escola de comunismo. Os sindicatos deviam organizar todo o trabalho na base do método da persuasão. Só assim poderiam levantar todos os operários para a luta contra o desastre econômico e conseguiriam interessá-los pela obra da edificação socialista da economia nacional. Na luta contra os grupos da oposição, as organizações do partido cerraram as suas fileiras em torno de Lenin. A luta adquiriu um caráter especialmente agudo em Moscou. Era aí onde a oposição concentrava suas principais forças, ambicionando apoderar-se da organização do partido nessa capital. Porém os bolcheviques de Moscou combateram devidamente as manobras dos divisionistas. A luta nas organizações do partido na Ucrânia também se revestiu de caracteres agudos. Sob a direção do camarada Molotov, que era então o secretário do CC do Partido Comunista da Ucrânia, os bolcheviques ucranianos esmagaram os sequazes de Trotsky e Shliapnikov. O Partido Comunista da Ucrânia continuou sendo um baluarte fiel do Partido Leninista. Em Baku, o esmagamento da oposição se organizou sob a direção do camarada Ordzhonikidze. Na Ásia Central, foi o camarada Lázaro Kaganovich quem dirigiu a luta contra os grupos contrários ao partido. Todas as organizações fundamentais de base do partido aderiram à plataforma leninista. Em 8 de março de 1921, o 10º Congresso do Partido inaugurou suas tarefas.
Assistiram a ele 694 delegados com direito de palavra e voto, representando 73, 25, 21 filiados, e 296 delegados com palavra, porém sem voto. O Congresso fez o balanço da discussão sobre os sindicatos e aprovou por uma maioria esmagadora a plataforma leninista. No seu discurso de abertura do Congresso, Lenin declarou que esta discussão representava um luxo intolerável. Assinalou que o inimigo fazia seu jogo com a luta intestina e a discórdia dentro do Partido Comunista. Notando o enorme perigo que representava para o Partido Bolchevique e para a ditadura do proletariado a existência de grupos divisionistas, o 10º Congresso consagrou atenção especial ao problema da unidade do partido. Acerca deste ponto Lenin deu um informe. O Congresso condenou todos os grupos da oposição e destacou que esses grupos de fato ajudam os inimigos de classe da Revolução Proletária. O Congresso ordenou a imediata dissolução de todos os grupos divisionistas e encarregou todas as organizações para que velassem rigorosamente pela execução desta atitude divisionista. Bem entendido que o não cumprimento das resoluções do Congresso acarretaria a expulsão indiscutível e imediata do partido. O Congresso deu plenos poderes ao Comitê Central para que este, em caso de infração da disciplina por parte de qualquer dos seus membros e em caso de que ressuscitasse ou se permitisse qualquer fração, aplicasse quantas sanções de partido fossem necessárias, chegando inclusive a expulsar do Comitê Central e do partido quem infringisse suas resoluções. Todas estas decisões figuravam em uma resolução especial sobre a unidade do partido, redigida por Lenin e aprovada pelo Congresso. Nesta resolução, o Congresso chamava a atenção de todos os filiados ao partido para o fato de que a unidade e a coesão dentro das suas fileiras, a unidade de vontade da vanguarda do proletariado era especialmente necessária num momento como aquele em que se celebrava o 10º Congresso do partido, em que uma série de circunstâncias contribuíram para acentuar as vacilações existentes entre a população pequeno-burguesa. Entretanto, dizia-se na resolução do Congresso, no partido se tinham revelado, já antes da discussão entabulada em todas as suas organizações acerca dos sindicatos, alguns sintomas de divisiônimo, isto é, de formação de grupos com uma plataforma especial e com a tendência a constituir até certo ponto grupos à parte com sua disciplina própria. É necessário que todo operário consciente compreenda claramente o caráter pernicioso e inadmissível de todo divisionismo, o qual conduz inevitavelmente, na prática, ao esfacelamento do trabalho fraternal e às tentativas acentuadas e repetidas dos inimigos, que se infiltram sempre nas fileiras de um partido governamental, com o objetivo de aprofundar as dissensões dentro deste e servir-se delas para os fins da contra-revolução. Em outro lugar desta mesma resolução, dizia o Congresso. Início de citação da resolução do Congresso. Como os inimigos do proletariado se aproveitam de todos os desvios da linha comunista, rigorosamente traçada, revelou de modo bem claro o exemplo da sublevação Kronstadt, na qual a contra-revolução burguesa e os guardas brancos de todos os países do mundo se mostrarão imediatamente dispostos a acatar, inclusive, a palavra de ordem do regime soviético, com o fim de derrubar a ditadura do proletariado na Rússia, no que os social-revolucionários e a contra-revolução burguesa, em geral, deram acolhida, em Kronstadt, a palavra de ordem da insurreição simulando fazê-lo em nome do poder soviético contra o governo soviético da Rússia. Estes fatos demonstram plenamente que os guardas brancos aspiram a disfarçar-se e sabem disfarçar-se de comunistas e até de gente ainda mais esquerdista que eles, com o fim de enfraquecer e derrubar o baluarte da revolução proletária na Rússia. As folhas mencheviques que circularam em Petrógrado nas vésperas da sublevação de Kronstadt revelam ao mesmo tempo como os mencheviques se aproveitavam das discrepâncias existentes dentro do Partido Comunista da Rússia, para estimular e apoiar de fato os sediciosos de Kronstadt, os social-revolucionários e guardas brancos, embora de palavra se fizessem passar por adversários dos sediciosos e partidários do poder soviético, do qual, segundo eles, só os separavam algumas diferenças de pouca monta. Fim da citação da resolução do Congresso.
A resolução indicava que a propaganda do partido devia explicar minuciosamente quão pernicioso era o divisionismo do ponto de vista da unidade do partido e da consecução da unidade de vontade da vanguarda do proletariado, como condição fundamental para o trunfo da ditadura proletária. De outra parte, a propaganda do partido, dizia a citada resolução do Congresso, devia explicar a peculiaridade dos novíssimos métodos táticos postos em prática pelos inimigos do poder soviético. Início de citação da resolução. Estes inimigos, destacava a resolução, convencidos do fracasso irremediável da contra-revolução sob a bandeira descarada dos guardas brancos, encaminham agora todos os seus esforços, aproveitando-se das dissensões existentes dentro do Partido Comunista da Rússia, para passar de contrabando a contra-revolução por meio da entrega do poder aos grupos políticos mais dispostos na aparência ao reconhecimento do poder soviético. Fim de citação das resoluções do Partido Comunista Bolchevique, parte 1, páginas 373, 374. Esta resolução indicava, ao mesmo tempo, que a propaganda do partido. Início de citação de resolução do partido. Devia explicar também a experiência das anteriores revoluções, em que a contra-revolução apoiava os grupos pequeno-burgueses mais próximos do Partido Revolucionário mais avançado, para fazer vacilar e derrubar a ditadura revolucionária, abrindo assim o caminho para dar, a seguir, o trunfo completo à contra-revolução, aos capitalistas e latifundiários. Fim da citação da resolução do partido. Intimamente unida à resolução sobre a unidade do partido se achava outra resolução sobre o desvio sindicalista e anarquista dentro do nosso partido, também igualmente aprovada pelo Congresso por proposta de Lenin. Nesta resolução, o 10º Congresso condenava a chamada oposição operária. O Congresso considerou que a propaganda das ideias do desvio anarco-sindicalista era incompatível com o fato de militar no Partido Comunista e exortava o partido a lutar resolutamente contra este desvio. O 10º Congresso tomou a importantíssima resolução de passar do sistema da cotização ao do imposto em espécie, de passar a nova política econômica, NEP. Esta mudança do comunismo de guerra para a nova política econômica revela toda a sabedoria e a profundidade de visão da política leninista. Na resolução do Congresso, tratava-se da substituição do regime das quotas pelo do imposto em espécie. Este imposto era menor que o da cotização. O tipo de imposto se devia tornar público antes da semeadura da primavera, os prazos de entrega do imposto se assinalavam com toda a precisão. Tudo que excedesse do imposto se deixava à livre e plena disposição do camponês, a quem se concedia a liberdade de vender esses produtos. A princípio, a liberdade de venda se traduzia, dizia Lenin no seu informe, em uma certa reanimação do capitalismo dentro do país. Será necessário consentir o comércio privado e autorizar aos particulares dedicados à indústria a abertura de pequenas empresas. Não havia porém motivo para ter medo a isto. Lenin entendia que uma certa liberdade de circulação de mercadorias estimularia o interesse econômico do camponês, incrementaria a produtividade do seu trabalho e elevaria rapidamente o rendimento da agricultura, que sobre esta base se restauraria a indústria do Estado e se desalojaria o capital privado, que depois de acumular forças e recursos, se poderia criar uma potente indústria, base econômica para o socialismo, e logo depois passar decididamente à ofensiva, para destruir os restos do capitalismo dentro do país. O comunismo de guerra foi a tentativa de tomar de assalto, atacando de frente a fortaleza dos elementos capitalistas da cidade e do campo. Neste ataque, o partido avançou demasiado, expondo-se ao perigo de perder o contato com sua base. Agora, Lenin propunha efetuar um pequeno recuo, retroceder provisoriamente para se aproximar da retaguarda, passar da luta por assalto ao método mais lento de cercar a fortaleza, para acumular forças, e logo depois se lançar de novo ao ataque. Os trotskistas e outros elementos da oposição entendiam que a NEP era, exclusivamente, uma retirada. Esta interpretação favorecia aos seus interesses, já que a linha que eles seguiam era a de restaurar o capitalismo. Esta porém era uma interpretação da NEP, profundamente perniciosa e antileninista.
Com efeito, um ano depois de se implantar a NEP, no 11º Congresso do Partido, Lenin declarava que o recuo havia terminado e lançou a seguinte palavra de ordem: preparação da ofensiva contra o capital privado. Lenin, tomo 27. Os elementos da oposição, que eram maus marxistas e supinamente ignorantes em matéria de política bolchevique, não compreendiam nem a essência da NEP, nem o caráter do recuo empreendido ao se iniciar esta. Da essência da NEP já falamos. Com relação ao caráter do recuo, diremos que há várias classes de recuo. Há momentos em que os partidos ou os exércitos se veem obrigados a recuar por terem sofrido uma derrota, e nestes casos o exército ou o partido recua para se salvar e salvar seus quadros com vistas a novos combates. Não era esta a classe de recuo que Lenin propusera ao se implantar a NEP, já que o partido, não só não havia sofrido uma derrota, nem estava vencido, senão que, pelo contrário, era ele quem havia derrotado os intervencionistas e os guardas brancos na guerra civil. Mas há também momentos, em que um partido ou um exército vitorioso, em seu ataque, avança demasiado, sem deixar assegurada uma base na retaguarda. E isto constitui um perigo grave. Em tais casos, um partido ou um exército experimentado sente em geral, para não perder o contato com sua base, a necessidade de retroceder um pouco, aproximando-se da retaguarda, para estabelecer um contato mais forte com sua base nesta, assegurando-se de tudo aquilo que necessita, e poder logo depois lançar-se de novo ao ataque, com maior segurança e garantia de êxito. Esta classe de recuo temporário era precisamente a que Lenin aplicara com a NEP. Informando perante o 4º Congresso da Internacional Comunista acerca das causas a que obedecera a implantação da NEP, Lenin declarou publicamente que: início de citação de Lenin. Com a nossa ofensiva econômica tínhamos avançado demasiado e não tínhamos assegurado uma base suficiente, razão por que foi necessário efetuar um recuo passageiro para a retaguarda consolidada. Fim da citação de Lenin. A desgraça da oposição estava em que não compreendia, na sua ignorância, nem compreendeu até o fim dos seus dias, esta característica peculiar que o recuo da NEP apresentava. A resolução do 10º Congresso acerca da NEP assegurava uma sólida aliança econômica entre a classe operária e os camponeses para a edificação do socialismo. Outra das resoluções do Congresso que perseguia também esta finalidade fundamental, era a referente ao problema nacional. O informe acerca deste ponto ficou a cargo do camarada Stalin. Acabamos, disse o camarada Stalin, com a opressão nacional, porém isto não basta. O problema consiste em acabar com a onerosa herança do passado, com o atraso econômico, político e cultural dos antigos povos oprimidos. É necessário ajudá-los a se colocar, a este respeito, no nível da Rússia Central. O camarada Stalin destacava, além disso, dois desvios contrários ao partido no tocante ao problema nacional: o chauvinismo absorvente, grão-russo, e o do nacionalismo localista. O Congresso condenou ambos os desvios como perniciosos e perigosos para o comunismo e o internacionalismo proletário. Ao mesmo tempo, porém, dirigiu seus ataques, principalmente, já que representava o perigo fundamental, contra o chauvinismo grão-russo, isto é, contra os vestígios e as sobrevivências da atitude que os chauvinistas grão-russos adotavam ante as nacionalidades não-russas, sob o czarismo. 3. Primeiros resultados da NEP. O 11º Congresso do Partido. Fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfermidade de Lenin. O Plano Cooperativo de Lenin. O 12º Congresso do Partido. A implantação da NEP chocou com a resistência dos elementos instáveis do partido. Esta resistência vinha de dois lados. De uma parte, atuavam os tagarelas de esquerda, abotos políticos no estilo de Lominadze, Chatzkin e outros, os quais demonstravam que a NEP era a renúncia às conquistas da Revolução de Outubro, a volta ao capitalismo, o afastamento do poder soviético. Só a ignorância em matéria de política e seu desconhecimento das leis do desenvolvimento econômico incapacitavam estes indivíduos para compreender a política do partido e faziam-nos cair no pânico e fomentar em torno de si um ambiente de desmoralização, de decadência.
De outra parte, atuavam os capituladores declarados, da estirpe de Trotsky, Radek, Zinoviev, Sokolnikov, Kamenev, Shliapnikov, Bukharin, Rykov e outros que não tinham fé na possibilidade de desenvolvimento socialista do país soviético, prosternavam-se ante a potência do capitalismo e, aspirando a fortalecer as posições deste no país dos soviets, exigiam que se fizessem grandes concessões ao capital privado, tanto dentro do país como fora dele, e que se lhe desse uma série de postos importantes do poder soviético na economia nacional, à base de concessões ou de sociedades por ações mistas com participação do capital privado. Nem uns nem outros tinham nada a ver com o marxismo, com o leninismo. O partido desmascarou e isolou uns e outros elementos, dando uma réplica contundente aos semeadores de pânico e aos capituladores. Esta resistência, que se opunha à política do partido, mostrava uma vez mais a necessidade de depurar este dos elementos pouco firmes. Com relação a isto, o CC desenvolveu um grande trabalho de fortalecimento do partido, organizando em 1921 a depuração de suas fileiras. A depuração foi feita nas assembleias públicas, com intervenção do sem-partido. Lenin aconselhava que se depurasse conscienciosamente o partido. Início da citação de Lenin. Dos malandros, dos elementos burocratizados, dos indivíduos pouco honrados, dos comunistas vacilantes e dos mencheviques que, embora tivessem rebocado sua fachada, em espírito continuavam sendo mencheviques. Fim da citação. Lenin, tomo 27. Como consequência desta depuração, foram expulsas do partido, em conjunto, 170 mil pessoas, ou seja cerca de 25% do total de filiados. Esta depuração fortaleceu consideravelmente o partido, melhorou a sua contextura social, reforçou a confiança das massas no partido e fez com que aumentasse a sua autoridade. A coesão e o grau de disciplina do partido cresceram. O primeiro ano de aplicação da nova política econômica evidenciou a justeza desta política. A mudança para a NEP fortaleceu consideravelmente a aliança entre os operários e os camponeses, sobre uma nova base. Aumentaram a potência e a fortaleza da ditadura do proletariado. Liquidou-se quase totalmente o banditismo dos kulaks. Depois da abolição do sistema de quotas, os camponeses médios ajudaram o poder soviético a lutar contra aqueles bandos. O poder soviético conservava nas suas mãos todas as posições de direção da economia nacional, a grande indústria, os transportes, os bancos, a TME, o comércio interno e externo. O partido conseguiu mudar decisivamente a frente econômica. Manifestaram-se os primeiros êxitos no campo da indústria e dos transportes. Iniciou-se um avanço, lento no começo, é certo, porém indubitável, no terreno da economia. Os operários e os camponeses sentiam e viam que o partido estava em bom caminho. Em março de 1922, se reuniu o 11º Congresso do Partido. Assistiram a ele 522 delegados com direito de palavra e voto, representando 532 mil filiados. Isto é, menos que no Congresso anterior. Os delegados com palavra porém sem voto, eram 165. A diminuição da cifra dos filiados se explica pela depuração das fileiras do partido, que já tinha começado. Neste congresso, foi feito o balanço do primeiro ano da nova política econômica. Os resultados obtidos permitiram a Lenin declarar perante o Congresso. Citação de Lenin. Durante um ano, retrocedemos. Agora, devemos declarar em nome do partido, basta. O objetivo que perseguíamos com o nosso recuo foi alcançado. Este período chega ao seu fim ou já finalizou. Agora, passa ao primeiro plano o outro objetivo: reagrupar as forças. Fim da citação. Lenin, tomo 27. Lenin destacou que a NEP era uma luta desesperada, uma luta de vida ou de morte, entre o capitalismo e o socialismo. Quem vencerá? Assim estava proposto o problema. Para vencer, era necessário assegurar os laços entre a classe operária e os camponeses, entre a indústria socialista e a economia camponesa, desenvolvendo por todos os meios o intercâmbio de mercadorias entre a cidade e o campo. Para isto era preciso aprender a administrar, era preciso aprender a comerciar de um modo inteligente.
Neste período, o elo fundamental da cadeia de tarefas que se apresentavam ao partido era o comércio. Sem resolver este problema, era impossível desenvolver o intercâmbio de mercadorias entre a cidade e o campo, era impossível fortalecer a aliança econômica entre os operários e os camponeses, era impossível levantar a economia rural e tirar do marasmo a indústria. Naquele momento, o comércio soviético era ainda muito débil. O aparelho comercial era muito fraco, os comunistas não tinham hábitos comerciais, ainda não conheciam a fundo o inimigo. Netman nem tinham aprendido a lutar contra ele. Os comerciantes privados, os Netman, aproveitando-se da debilidade do comércio soviético, se apoderaram do comércio dos artigos manufaturados e de outras mercadorias de fácil colocação. O problema da organização de um comércio de Estado e de um comércio cooperativo adquiriu uma imensa importância. Depois do 11º Congresso, tomou novas forças o trabalho de tipo econômico. Foram liquidadas com êxito as consequências acarretadas pela má colheita. A economia camponesa ia se refazendo rapidamente. O funcionamento das estradas de ferro se aperfeiçoava. Aumentava sem cessar o número de fábricas e empresas industriais que trabalhavam. Em outubro de 1922, a República Soviética festejou um grande triunfo. O Exército Vermelho e os guerrilheiros do Extremo Oriente limparam a cidade de Vladivostok dos intervencionistas japoneses, que era o único setor do território soviético ocupado ainda pelos invasores. Agora que todo o território soviético estava limpo de intervencionistas, que as tarefas da edificação do socialismo e da defesa do país exigiam que se fortalecesse ainda as repúblicas soviéticas dentro de uma união de estados. Era necessário unificar todas as forças populares para a construção do socialismo. Era necessário organizar energicamente a defesa do país. Era necessário assegurar o pleno desenvolvimento de todas as nacionalidades da pátria socialista. Para conseguir isto, impunha-se a necessidade de agrupar mais estreitamente ainda todos os povos do país soviético. Em dezembro de 1922, celebrou-se o primeiro Congresso do Soviete de toda a União. Neste congresso fundou-se por proposta de Lenin e Stalin a União Voluntária e Livre formada pelos Estados dos Povos Soviéticos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Faziam parte da União Soviética a princípio, a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, RSFSR. A República Socialista Federativa Soviética da Transcaucásia, RSFST. A República Socialista Soviética da Ucrânia, RSU. E a República Socialista Soviética da Bielorrússia, RSSB. Pouco tempo depois, se construíram na Ásia Central 3 repúblicas soviéticas independentes dentro da União: as repúblicas do Uzbequistão, Turquemenistão e Tajiquistão. Todas estas repúblicas se agruparam na União dos Estados Soviéticos, a União Soviética, sobre a base de sua livre vontade, com direitos iguais, e conservando cada uma delas a faculdade de abandonar livremente a União Soviética. A fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas representava o fortalecimento do poder soviético e um grande trunfo da política leninista-stalinista do Partido Bolchevique a respeito do problema nacional. Em novembro de 1922, Lenin interveio na sessão plenária do Soviete de Moscou. Fazendo o balanço dos 5 anos de existência do poder soviético, expressou a sua firme convicção de que da Rússia da NEP sairia a Rússia socialista. Foi o último discurso que pronunciou ante o país. No outono de 1922, o partido experimentou uma grande desgraça. Lenin caiu gravemente enfermo. Todo o partido, todos os trabalhadores, seguiam profundamente penalizados. A enfermidade de Lenin. Todo o país estava dependente, com angústia, daquela vida tão preciosa. Lenin, porém, não interrompeu seu trabalho, apesar da enfermidade. Estando já gravemente enfermo, ainda escreveu uma série de artigos importantíssimos. Nestes artigos, que foram os últimos, fazia o balanço do trabalho realizado e traçava o plano da construção do socialismo no país soviético, mediante a incorporação dos camponeses à obra da edificação socialista.
Neste projeto, Lenin destacava o seu plano cooperativo, destinado a trazer os camponeses à causa da edificação do socialismo. Lenin via na cooperação em geral, e na cooperação agrária em particular, o caminho execuível e lógico para milhões de camponeses, pelo qual se podia passar da pequena exploração individual para as grandes agrupações cooperativas da produção, colcoses. Destacava que o caminho pelo qual devia seguir o desenvolvimento da economia agrícola no país soviético era o de encorajar os camponeses à edificação socialista por meio da cooperação, de ir infundindo gradualmente na agricultura os princípios do coletivismo, começando pela esfera da venda, para passar depois para a esfera da produção agrícola. Salientava que o regime da ditadura do proletariado e da aliança da classe operária com os camponeses, assegurada a direção dos camponeses pelo proletariado e com a existência de uma indústria socialista, a cooperação para a produção, uma cooperação bem organizada que abarcasse milhões de camponeses, era o caminho pelo qual se poderia construir no país soviético uma sociedade socialista completa. Em abril de 1923, celebrou-se o 12º Congresso do Partido. Era o primeiro congresso que se reunia, depois da tomada do poder pelos bolcheviques, sem a presença pessoal de Lenin. Tomaram parte dele 408 delegados com direito de palavra e voto, representando 386 mil filiados, isto é, menos que no congresso anterior. Era o resultado da persistente depuração das fileiras do partido, em consequência da qual tinham sido expulsos dele uma percentagem considerável de filiados. A este congresso, assistiram, além disso, 417 delegados com palavra, porém sem voto. Nas resoluções tomadas pelo 12º Congresso foram levadas na devida conta todas as indicações feitas por Lenin nos seus últimos artigos e cartas. O Congresso combateu energicamente todos os que interpretavam a NEP como um abandono das posições socialistas, como uma rendição destas posições ao capitalismo, todos os que se propunham entregar as garras deste. Foi isto o que preconizaram no Congresso os adeptos de Trotsky, Radek e Krasin. Estes se propunham entregar à mercê dos capitalistas estrangeiros, pôr nas suas mãos, a título de concessões, os ramos industriais de interesse vital para o Estado soviético. Propunham pagar as dívidas do governo czarista, anuladas pela Revolução de Outubro. O partido estigmatizou como traidoras estas propostas de capitulação. Não renunciava a empregar a política de concessões, porém só naqueles ramos e dentro daqueles limites que se tornassem vantajosos para o Estado soviético. Antes do Congresso, Bukharin e Sokolnikov tinham proposto pôr fim ao monopólio do comércio exterior. Esta proposta era também o resultado da interpretação da NEP como a entrega das posições soviéticas ao capitalismo. Lenin estigmatizou então Bukharin como defensor dos especuladores, dos Nepman e dos kulaks. O 12º Congresso rechaçou decididamente o atentado que se queria perpetrar contra a intangibilidade do monopólio do comércio exterior. O Congresso combateu também a tentativa de Trotsky de impor ao partido uma política funesta em relação aos camponeses. Destacou que não era lícito perder de vista o fato do predomínio que a pequena economia camponesa tinha dentro do país. Salientou que o desenvolvimento da indústria, incluindo a indústria pesada, não se devia chocar com os interesses das massas camponesas, porém se harmonizar com eles no interesse de toda a população trabalhadora. Estas resoluções eram dirigidas contra Trotsky, que preconizava a edificação da indústria por meio da exploração dos camponeses e que não reconhecia, de fato, a política da aliança entre o proletariado e os camponeses. Trotsky propunha também o fechamento de grandes fábricas como as de Putilov, Briansk e outras, que interessavam a defesa do país, porém que, segundo ele, não eram rendosas. O Congresso rechaçou indignado a proposta de Trotsky. Por proposta de Lenin, formulada por meio de uma carta, o 12º Congresso criou um órgão de fusão da Comissão Central e da Inspeção Operária e Camponesa. A este órgão deu-se uma missão de responsabilidade: velar pela unidade do partido, fortalecer a disciplina do partido e do Estado e aperfeiçoar por todos os meios o aparelho do Estado soviético.
O Congresso consagrou atenção especial ao problema nacional. Informou acerca deste ponto o camarada Stalin, que salientou a significação internacional da política soviética sobre o problema nacional. Os povos oprimidos do Ocidente e do Oriente veem na União Soviética o exemplo de como se deve resolver o problema nacional e de como se deve acabar com a opressão nacional. Destacou a necessidade de trabalhar energicamente para liquidar a desigualdade econômica e cultural entre os povos da União Soviética. Incitou todo o partido para lutar decididamente contra os desvios referentes ao problema nacional, contra o chauvinismo grão-russo e contra o nacionalismo regionalista burguês. No Congresso foram desmascarados os porta-vozes do desvio nacionalista e a sua política absorvente a respeito das minorias nacionais. Atuavam, naquele momento, contra o partido os porta-vozes do desvio nacionalista georgiano, Divan e outros. Estes elementos eram contrários à criação da Federação Transcaucásica e ao fortalecimento da amizade entre os povos da Transcaucásia. A sua atitude frente às outras nacionalidades da Geórgia era de autênticos chauvinistas absorventes. Expulsavam de Tiflis todos os não-georgianos, principalmente os armênios, e decretaram uma lei, segundo a qual toda georgiana que contraísse matrimônio com um homem de outra nacionalidade perderia sua cidadania georgiana. Contavam com o apoio de Trotsky, Radek, Bukharin, Seripuyik e Rakovsky. Imediatamente depois do Congresso, foi convocada uma conferência especial dos militantes das repúblicas nacionais para tratar do problema nacional. Nela, foram desmascarados o grupo dos nacionalistas burgueses tártaros, Sultan Galiev e outros, e o grupo dos porta-vozes do desvio nacionalista no Uzbequistão, constituído por Faizullah Yodzhaev e outros. O 12º Congresso fez o balanço dos resultados obtidos nos 2 anos da nova política econômica. Estes resultados infundiam ao espírito vigor e segurança no trunfo final. Nosso partido continua sendo um partido coerente, monolítico, resistente às maiores viragens e que marcha para frente com as bandeiras desfraldadas, declarou no Congresso o camarada Stalin. 4. A luta contra as dificuldades da restauração da economia nacional. Recrudesce a atividade dos trotskistas, em razão da enfermidade de Lenin. Nova discussão dentro do partido. Derrota dos trotskistas. Morte de Lenin. A promoção leninista. O 13º Congresso do Partido. Os primeiros anos de luta pela restauração da economia nacional se traduziram em êxitos consideráveis. Em 1924, se percebia o progresso em todos os ramos da economia. A superfície semeada aumentou consideravelmente a partir de 1921. A economia camponesa se fortalecia cada vez mais. A indústria socialista crescia e se desenvolvia. Registrava-se um aumento numérico considerável da classe operária. Os salários se elevavam. Os operários e os camponeses começavam a viver melhor e com mais comodidade que em 1920 e 1921. Apesar de tudo, porém, notavam-se os resultados de uma situação de desastre econômico ainda não liquidada. A indústria não tinha ainda atingido o nível de antes da guerra e o seu desenvolvimento se achava consideravelmente atrasado, em comparação com o aumento das necessidades do país. Em fins de 1923, registrava-se cerca de 1 milhão de operários sem trabalho. O lento desenvolvimento da economia nacional não permitia absorver e liquidar o desemprego. O comércio se desenvolvia com intermitências, em razão dos preços extraordinariamente elevados dos artigos industriais, preços que os especuladores e os Nekman emboscados nas organizações comerciais soviéticas impunham ao país. Em relação com isto, o rublo soviético começou a experimentar fortes oscilações e a baixar de valor. Tudo isto contribuía para dificultar a melhora da situação dos operários e dos camponeses. No outono de 1923, aumentaram as dificuldades econômicas, em consequência das infrações cometidas contra a política soviética de preços pelos organismos industriais e comerciais. Entre os preços das mercadorias industriais e os produtos agrícolas existia grande desarmonia.
Enquanto que o preço do trigo era baixo, os preços das mercadorias industriais eram desproporcionalmente elevados. Sobre a indústria pesavam, então, muitos gastos improdutivos, e isto encarecia as mercadorias. O dinheiro que os camponeses obtinham pela venda do trigo se depreciava rapidamente. Achando que isto era pouco, o trotskista Pyatakov, que ocupava então um posto no Conselho Supremo da Economia Nacional, traçou aos militantes das organizações econômicas a norma criminosa de extrair maiores lucros da venda dos artigos industriais, elevando desregradamente os preços, com o pretexto de fomentar a indústria. Na realidade, esta palavra de ordem própria de Uneckmann só podia conduzir a um resultado: reduzir a base da produção industrial e solapar a indústria. Nestas condições, os camponeses não podiam pensar em adquirir artigos industriais e deixavam de comprá-los. Deste modo, se iniciou uma crise do mercado, que repercutiu sobre a indústria. Surgiram dificuldades para o pagamento dos salários, o que provocou o descontentamento dos operários. Em algumas fábricas, os operários menos conscientes abandonaram o trabalho. O Comitê Central do Partido mostrou o caminho para superar todas estas dificuldades e deficiências. Foram tomadas medidas para acabar com a crise do mercado. Foram barateados os preços dos artigos de consumo popular. Foi implantada uma reforma monetária, adotando-se um padrão firme e estável, Chervonex. Foi normalizado o pagamento dos salários. Esboçaram-se as medidas convenientes para desenvolver o comércio por intermédio dos organismos soviéticos e cooperativos, expulsando deles toda a classe de mercadores e especuladores. Era preciso pôr mãos à obra com denodo, e todos unidos. Assim era como pensavam e atuavam os homens fiéis ao partido. Os trotskistas, porém, procediam de outro modo. Aproveitando-se da ausência de Lenin, que estava afastado da frente de batalha, devido à sua grave enfermidade, iniciaram uma nova agressão contra o partido e contra sua direção. Decidiram que o momento indicado havia chegado para derrotar o partido e derrubar sua direção. Na luta contra o partido, se aproveitavam de tudo. Da derrota sofrida pela Revolução na Alemanha e na Bulgária no outono de 1923, das dificuldades econômicas existentes dentro do país, e da enfermidade de Lenin. Foi justamente neste momento difícil para o Estado soviético, em que o chefe do partido estava de cama, que Trotsky desencadeou seu ataque contra o partido bolchevique. Agrupando em torno de si todos os elementos antileninistas do partido, arranjou uma plataforma oposicionista, plataforma que era dirigida contra o partido, contra a sua direção e contra a sua política. A esta plataforma se deu o nome de Declaração dos 46 Oposicionistas. Na luta contra o partido leninista, se uniram todos os grupos da oposição. Os trotskistas, os centralistas democráticos, os restos dos comunistas de esquerda e da oposição operária. Na sua declaração, estes elementos profetizavam uma terrível crise econômica e o afundamento do poder soviético e exigiam, como única solução, a liberdade para a existência de frações e grupos. Era uma luta destinada a restabelecer as frações, que foram proibidas pelo 10º Congresso do Partido, por proposta de Lenin. Os trotskistas não apresentavam nenhum problema concreto sobre o desenvolvimento da indústria ou da agricultura, sobre o aperfeiçoamento do regime de circulação das mercadorias dentro do país ou o melhoramento da situação dos trabalhadores. Além do mais, isso não lhes interessava. A única coisa que lhes interessava era aproveitarem-se da ausência de Lenin para restabelecer as frações dentro do partido e solapar deste modo seus alicerces, minar seu comitê central. Imediatamente depois da plataforma dos 46, foi publicada uma carta de Trotsky, na qual cobria de lama os quadros do partido e dirigia uma série de novas calúnias contra este. Nesta carta, Trotsky repetia as velhas cantilenas mencheviques, que o partido estava cansado de ouvir dele. Os trotskistas dirigiam sua agressão, principalmente, contra o aparelho do partido, pois sabiam que o partido não pode viver nem atuar sem um aparelho forte.
A oposição se esforçava em solapar, em derrubar este aparelho, em enfrentar os filiados do partido com o aparelho deste, e a juventude, com os velhos quadros do partido. Na carta, Trotsky especulava com a juventude estudantil, com os jovens filiados ao partido, que ignoravam a história da luta deste contra o trotskismo. Para conquistar esta juventude estudantil, Trotsky a adulava, dizendo que ela era o barômetro mais fiel do partido, ao mesmo tempo que falava da degeneração da velha guarda leninista. Apontando os chefes degenerados da Segunda Internacional, sugeria, ignominiosamente, que a velha guarda bolchevique seguia pelo mesmo caminho. Com os seus gritos sobre a degeneração do partido, Trotsky tentava encobrir sua própria degeneração e os seus desígnios antibolcheviques. Os dois documentos da oposição, a Plataforma dos 46 e a Carta de Trotsky, foram distribuídos pelos trotskistas nos setores e nas células e postos para discussão entre os filiados ao partido. O partido foi desafiado pelos trotskistas a uma contenda. Repetia-se, pois, o que ocorrera antes do 10º Congresso do Partido, em virtude da discussão sobre a questão sindical. O partido via-se arrastado pelos trotskistas a uma discussão, extensiva a todos os filiados. Apesar de se achar ocupado em problemas de caráter econômico mais importantes, o partido aceitou o reto e abriu a discussão. A discussão foi extensiva a todo o partido. Era uma luta inflamada. A contenda adquiriu caracteres especialmente agudos em Moscou. Os trotskistas aspiravam, de preferência, a se apoderar da organização da capital. A discussão, porém, de nada serviu aos trotskistas, a não ser para evidenciar sua infâmia. Foram derrotados em toda a União Soviética. Só votou por eles um número reduzido de células pertencentes às escolas superiores e a organismos administrativos. Em janeiro de 1924, se reuniu a 13ª Conferência do Partido. Nela o camarada Stalin pronunciou um informe, fazendo o balanço da discussão sustentada no partido. A conferência condenou a oposição trotskista, declarando que se tratava de um desvio pequeno burguês do marxismo. As resoluções desta conferência foram referendadas posteriormente pelo 13º Congresso do Partido e pelo 5º Congresso da Internacional Comunista. O proletariado comunista internacional apoiava o partido bolchevique na sua luta contra o trotskismo. Os trotskistas não cessaram, porém, seu trabalho de sapa. No outono de 1924, Trotsky publicou um artigo intitulado Os Ensinamentos de Outubro, no qual tentava substituir o leninismo pelo trotskismo. Todo este artigo era uma calúnia contra o partido bolchevique e seu chefe, Lenin. Todos os inimigos do comunismo e do país soviético se aferravam a este livreco calunioso. O partido rechaçou com indignação estas calúnias de Trotsky contra a história heróica do bolchevismo. O camarada Stalin desmascarou a tentativa de Trotsky de substituir o leninismo pelo trotskismo, destacando, em suas intervenções, que a missão do partido consistia em enterrar o trotskismo como corrente ideológica. Na obra de esmagamento ideológico do trotskismo e de defesa do leninismo, teve uma importância extraordinária o trabalho teórico do camarada Stalin intitulado Sobre os Fundamentos do Leninismo e que veio à luz em 1924. Esta obra é uma exposição magistral e um fundamento teórico muito sério do leninismo, que então armou e continua armando hoje os bolcheviques do mundo inteiro com a arma afiada da teoria marxista-leninista. Na luta contra o trotskismo, o camarada Stalin cerrou as fileiras do partido em torno do seu comitê central e o mobilizou para continuar combatendo pelo trunfo do socialismo no país soviético. O camarada Stalin soube demonstrar que o esmagamento ideológico do trotskismo era condição imprescindível para assegurar o prosseguimento da marcha vitoriosa para o socialismo. Fazendo o balanço deste período de luta contra o trotskismo, dizia o camarada Stalin: sem esmagar o trotskismo, não é possível triunfar dentro das condições da NEP, não é possível conseguir a transformação da Rússia atual em uma Rússia socialista. Os êxitos, porém, da política leninista do partido foram cobertos de tristeza pela enorme desgraça que o próprio partido e a classe operária experimentaram.
Em 21 de janeiro de 1924, morreu em Gorky, perto de Moscou, o nosso chefe e mestre, o fundador do Partido Bolchevique, Lenin. A notícia da morte de Lenin afetou a classe operária do mundo inteiro com a perda mais cruel. No dia do enterro de Lenin, o proletariado internacional suspendeu o trabalho durante 5 minutos. Pararam os trens, interromperam-se os trabalhos nas fábricas e oficinas. Os trabalhadores de todo o mundo acompanharam ao túmido, com a mais profunda dor, seu pai e mestre, seu melhor amigo e defensor, Lenin. A classe operária da União Soviética respondeu à morte de Lenin, cerrando ainda mais suas fileiras em torno do Partido Leninista. Naqueles dias lutuosos, todo operário consciente meditou acerca da sua atitude ante o Partido Comunista, o partido que punha em prática os mandamentos de Lenin. Ao Comitê Central do Partido chegaram milhares e milhares de declarações de operários sem partido, pedindo ingresso no Partido Bolchevique. O Comitê Central, fazendo-se eco deste movimento dos operários de vanguarda, admitiu o ingresso em massa no partido e abriu as portas deste à promoção leninista. Ingressaram no partido novas dezenas de milhares de operários. Ingressaram nele os que estavam dispostos a dar a vida pela causa do partido, pela causa de Lenin. Em pouco tempo, engrossaram as fileiras do partido mais de 240 mil operários. Aderiu ao partido a parte mais avançada do classe operária, a mais consciente e revolucionária, a mais audaciosa e disciplinada. Esta foi a promoção leninista de novos filiados ao partido. A morte de Lenin mostrou quanto as massas operárias estavam unidas ao Partido Bolchevique e quanto o queriam como filho de suas entranhas. No segundo Congresso dos Sovietes da União Soviética, celebrado nos dias de luto pela morte de Lenin, o camarada Stalin pronunciou, em nome do partido, um solene juramento, no qual disse: "Nós, os comunistas, somos homens de uma têmpera especial. Somos feitos de fibra especial. Somos os que formamos o exército do grande estrategista proletário, do exército do camarada Lenin. Não há nada mais alto que a honra de pertencer a este exército. Não há nada superior ao título de membro do partido cujo fundador e chefe é o camarada Lenin. Ao nos deixar, o camarada Lenin nos legou o dever de manter bem alto e conservar em toda a sua pureza o grande título de membro do partido. Nós te juramos, camarada Lenin, que executaremos com honra este mandato. Ao nos deixar, o camarada Lenin nos legou o dever de conservar e fortalecer a ditadura do proletariado. Nós te juramos, camarada Lenin, que não pouparemos esforços para executar com honra também este mandato. Ao nos deixar, o camarada Lenin nos legou o dever de assegurar em todas as nossas forças a aliança dos operários e camponeses. Nós te juramos, camarada Lenin, que executaremos com honra igualmente este mandato. O camarada Lenin nos falava insistentemente da necessidade de uma aliança voluntária e livre entre os povos do nosso país, da necessidade da sua colaboração fraternal dentro dos limites da União Soviética. Ao nos deixar, o camarada Lenin nos legou o dever de reforçar e estender a união das repúblicas. Nós te juramos, camarada Lenin, que executaremos com honra também este mandato. Lenin nos indicou repetidas vezes que o fortalecimento do Exército Vermelho e o seu aperfeiçoamento constituem uma das mais importantes tarefas do nosso partido. Juremos, pois, camaradas, que não pouparemos esforços para fortalecer o nosso Exército Vermelho e a nossa Frota Vermelha. Ao nos deixar, o camarada Lenin nos legou o dever de permanecermos fiéis aos princípios da Internacional Comunista. Nós te juramos, camarada Lenin, que não regatearemos nossa vida para fortalecer e estender a união dos trabalhadores de todo o mundo, a Internacional Comunista. Tal foi o juramento do Partido Bolchevique a seu chefe, Lenin, cuja obra perdurará através dos séculos. Em maio de 1924, celebrou-se o 13º Congresso do Partido. Assistiram a ele 748 delegados com direito de palavra e voto, representando 73, 58, 81 filiados. O enorme aumento do número de filiados ao partido, em comparação com o do Congresso anterior, tem sua explicação nos 250 mil ingressos aproximadamente, da promoção leninista.
Os delegados com palavra, porém sem voto, eram 416. O Congresso condenou unanimemente a plataforma da oposição trotskista, definindo como um desvio pequeno-burguês do marxismo, como uma revisão do leninismo, e ratificou as resoluções votadas pela 13ª Conferência do Partido sobre a obra do desenvolvimento do partido e sobre os resultados da discussão. Partindo da tarefa de reforçar a coesão entre a cidade e o campo, o Congresso indicou a necessidade de continuar desenvolvendo a indústria, e em primeiro lugar, a indústria leve, salientando, ao mesmo tempo, a necessidade de imprimir um rápido desenvolvimento à indústria metalúrgica. O Congresso ratificou a criação do Comissariado do Povo para o Comércio Interior e propôs a todos os organismos comerciais a tarefa de dominar o mercado e desalojar da órbita comercial o capital privado. O Congresso propôs a tarefa de desenvolver o crédito do Estado a favor dos camponeses com baixo tipo de juro, desalojando da aldeia o usurário. Como tarefa fundamental para a atuação no campo, o Congresso destacou a palavra de ordem de desenvolver por todos os meios a cooperação entre as massas camponesas. Finalmente, o Congresso assinalou a enorme importância da promoção leninista e chamou a atenção do partido para a necessidade de reforçar o trabalho de educação dos novos filiados ao partido, e, sobretudo, da promoção leninista, instruindo-os nos fundamentos do leninismo. 5. A União Soviética no final do período de restauração da economia nacional. O problema da edificação socialista e do trunfo do socialismo no país soviético. A nova oposição de Zinoviev-Kamenev. O 14º Congresso do Partido para a Industrialização Socialista do país. O Partido Bolchevique e a classe operária estavam já com 4 anos de luta tenaz pela rota da nova política econômica. O heróico trabalho de restauração da economia nacional chegava a seu fim. A potência econômica e política da União Soviética crescia sem cessar. A situação internacional, naquele momento, havia mudado. O capitalismo fez frente ao primeiro assalto revolucionário das massas depois da Guerra Imperialista. Foi sufocado o movimento revolucionário na Alemanha, na Itália, na Bulgária, Polônia e noutra série de países. Os chefes dos partidos social-democratas oportunistas ajudaram a burguesia a conseguir isto. Iniciou-se um refluxo passageiro da revolução. Iniciou-se uma estabilização parcial e passageira do capitalismo na Europa Ocidental, de um fortalecimento temporário das suas posições. Porém, a estabilização do capitalismo não suprimiu as contradições fundamentais que desagregam a sociedade capitalista. Pelo contrário, a estabilização parcial do capitalismo vinha acentuar as contradições entre os operários e os capitalistas, entre o imperialismo e os países coloniais, entre os grupos imperialistas e os diversos países. A estabilização do capitalismo preparava uma nova explosão dessas contradições, gerava novas crises nos países capitalistas. Paralelamente à estabilização do capitalismo, desenvolvia-se a estabilização da União Soviética. Entretanto, entre esses dois processos de estabilização mediava uma diferença radical. A estabilização capitalista pressagiava uma nova crise do capitalismo. A estabilização da União Soviética representava um novo desenvolvimento da potência econômica e política do país do socialismo. Apesar da derrota sofrida pela Revolução nos países ocidentais, a situação internacional da União Soviética continuava se fortalecendo, embora com ritmo mais lento. Em 1922, a União Soviética foi convidada para a Conferência Econômica Internacional que se celebrou na cidade italiana de Gênova. Na Conferência de Gênova, os governos imperialistas, animados pela derrota da Revolução nos países do capitalismo, tentaram fazer uma nova pressão sobre a República dos Soviets, agora, sob uma forma diplomática. Os imperialistas formularam ao país dos soviets reivindicações insolentes. Exigiam que fossem devolvidas aos capitalistas estrangeiros as fábricas e as empresas industriais nacionalizadas pela Revolução de Outubro e que se pagassem todas as dívidas contraídas pelo governo czarista. Em compensação, os estados imperialistas prometiam fazer ao Estado soviético alguns empréstimos. A União Soviética rechaçou estas exigências.
A Conferência de Gênova foi infrutífera. Também obteve a réplica adequada à ameaça de uma nova intervenção que o ultimátum formulado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Inglaterra, Curzon, em 1923, representava. Tendo sondado bem a firmeza do poder soviético, os estados capitalistas, convencidos da própria debilidade, foram reatando um a um as relações diplomáticas com o país dos soviets. No transcurso do ano de 1924, se restabeleceram as relações diplomáticas com a Inglaterra, a França, o Japão e a Itália. Era evidente que o poder soviético soube conquistar um período de trégua pacífica. Tinha mudado também a situação dentro do país. O trabalho abnegado dos operários e dos camponeses, dirigidos pelo Partido Bolchevique, dava seus frutos. A economia nacional se desenvolvia rapidamente. No ano econômico de 1924-1925, a produção agrícola se aproximava já do nível de antes da guerra, pois tinha alcançado 87% deste nível. A grande indústria da União Soviética produzia, já em 1925, cerca de 3/4 partes da produção industrial de antes da guerra. Em 1924-1925, o país soviético já pôde inverter, em obras básicas, 385 milhões de rublos. O plano de eletrificação do país se realizava com êxito. As posições chaves do socialismo, na economia nacional, se firmavam. Foram obtidos importantes êxitos na luta contra o capital privado na indústria e no comércio. O auge econômico se traduzia em um novo melhoramento da situação dos operários e dos camponeses. A classe operária crescia com ritmo acelerado. Os salários aumentavam. Aumentava também a produtividade do trabalho. A situação material dos camponeses melhorava consideravelmente. Em 1924-1925, o Estado operário e camponês pôde consignar 290 milhões de rublos para ajudar os camponeses pobres. O melhoramento da situação dos operários e camponeses contribuiu para incrementar em proporções consideráveis a atividade política das massas. A ditadura do proletariado se fortalecia. A autoridade e a influência do Partido Bolchevique estavam aumentando. A restauração da economia nacional chegava a seu fim. Porém, o país dos soviets, o país em que se construía o socialismo, não podia dar-se por satisfeito com a restauração pura e simples da economia, com alcançar simplesmente o nível de antes da guerra. Este nível era o de um país atrasado. Era preciso continuar avançando. A longa trégua conquistada pelo Estado soviético garantia a possibilidade de prosseguir a obra de edificação. Ao chegar aqui, porém, surgia em toda a sua envergadura o problema das perspectivas, do caráter do nosso desenvolvimento e da nossa edificação, o problema da sorte do socialismo da União Soviética. Em que direção se devia orientar a edificação econômica da União Soviética, na direção do socialismo ou numa outra direção? Devia e podia o país soviético construir uma economia socialista, ou estava condenado a preparar o terreno para outra classe de economia, para uma economia capitalista? Era possível, em linhas gerais, construir uma economia socialista na União Soviética, e caso assim fosse, era possível construí-la ante a demora da revolução dos países capitalistas e a estabilização do capitalismo. Era possível construir uma economia socialista pela senda da nova política econômica, que, ao mesmo tempo que fortalecia e desenvolvia por todos os meios as forças do socialismo dentro do país, dava também, no momento, um certo incremento ao capitalismo. Como construir uma economia nacional de tipo socialista? Por onde começar esta obra de edificação? Todas estas perguntas se levantavam ante o partido, ao terminar o período de restauração da economia nacional, não como problemas teóricos, e sim como problemas práticos, como problemas que afetavam o trabalho cotidiano da edificação econômica. Eram todas estas perguntas que exigiam respostas claras e simples, para que os militantes do partido e os dirigentes das organizações econômicas, os que constituíram a indústria e a agricultura, e todo o povo soubessem para onde se deviam orientar, se para o socialismo ou para o capitalismo.
Sem responder claramente a estas perguntas, toda a atuação prática do partido no terreno construtivo seria trabalho com falta de perspectivas, trabalho às cegas, estéril. E, com efeito, o partido deu a todas estas perguntas uma resposta clara e definida. Sim, respondia o partido, o país soviético pode e deve edificar uma economia socialista, pois existem nele todos os elementos necessários para isto, para construir uma economia socialista e para edificar uma sociedade socialista completa. Em outubro de 1917 a classe operária venceu o capitalismo no terreno político, instaurando sua ditadura política. De então para cá, o poder soviético tomou todas as medidas necessárias para destruir a potência econômica do capitalismo e criar as condições indispensáveis para edificar uma economia nacional de tipo socialista. A expropriação dos capitalistas e latifundiários, a conversão das terras, fábricas e empresas industriais, bancos e vias de comunicação, em propriedade de todo o povo, a implantação da nova política econômica, a organização de uma indústria socialista do Estado, a aplicação do plano cooperativo de Lenin, eis aí as medidas adotadas pelo poder soviético. A tarefa fundamental, agora, consiste em desenvolver por todo o país a obra de edificação de uma nova economia, da economia socialista, dando também assim o tiro de misericórdia no capitalismo no terreno econômico. Todo o trabalho prático, toda a atuação do Partido Bolchevique devem subordinar-se ao cumprimento desta tarefa fundamental. A classe operária pôde fazer isto e o fará. A execução desta tarefa grandiosa deve começar pela industrialização do país. A industrialização socialista do país é o elo fundamental pelo qual há de começar a magna obra da edificação de uma economia nacional de tipo socialista. Nem a demora da revolução na Europa Ocidental, nem a estabilização parcial do capitalismo nos países não soviéticos, poderão conter a marcha vitoriosa da União Soviética para o socialismo. A nova política econômica só pôde facilitar esta obra, pois foi implantada pelo partido precisamente para isto, para facilitar a edificação dos alicerces socialistas da economia nacional do país soviético. Esta era a resposta que dava o partido à pergunta acerca do assunto da edificação socialista na União Soviética. O partido sabia, porém, que o problema do trunfo do socialismo em um só país não se reduzia a isto. A construção do socialismo na União Soviética representa uma grandiosa mudança na história da humanidade e um trunfo de alcance histórico universal para a classe operária e os camponeses da União Soviética. E, porém, apesar de tudo, uma incumbência interior da União Soviética e representa somente uma parte do problema do trunfo do socialismo. A outra parte do problema constitui seu aspecto internacional. Fundamentando as teses do trunfo do socialismo em um só país, o camarada Stalin assinalou mais de uma vez que é necessário distinguir entre os dois aspectos deste problema, o aspecto interior e o aspecto internacional. Pelo que se refere ao aspecto interior do problema, ou seja a correlação de classes dentro do país, a classe operária e os camponeses da União Soviética poderão vencer plenamente no terreno econômico a sua própria burguesia e construir uma sociedade socialista completa. Fica, porém, o aspecto internacional do assunto, isto é, a órbita das relações exteriores, a órbita das relações entre o país soviético e os países capitalistas, entre o povo soviético e a burguesia internacional, que odeia o regime soviético e procurará a ocasião para desencadear uma nova intervenção armada contra o país dos soviets, fazendo novas tentativas destinadas a restaurar o capitalismo na União Soviética. E como este é, no momento, o único país do socialismo e os demais países continuam sendo capitalistas, continuará existindo em torno da União Soviética um cerco capitalista, fonte de perigo de uma nova intervenção armada do capitalismo. Claro está que enquanto existir o cerco capitalista, continuará também existindo o perigo de uma intervenção capitalista. Pode o povo soviético só com suas forças destruir este perigo exterior, o perigo de uma intervenção armada do capitalismo contra a União Soviética? Não, não pode.
E não pode, porque para acabar com o perigo de uma intervenção do capitalismo é necessário acabar com o cerco capitalista, e isto só é possível conseguir como resultado de uma revolução proletária vitoriosa, pelo menos, em alguns países. De onde se deduz que o trunfo do socialismo na União Soviética, trunfo que se revela na liquidação do sistema da economia capitalista e na construção do sistema da economia socialista, não pode, apesar de tudo, considerar-se como um trunfo definitivo, enquanto não desaparecer o perigo de uma intervenção armada estrangeira e das tentativas de restauração do capitalismo, enquanto o país do socialismo não estiver garantido contra este perigo. Para acabar com o perigo de uma intervenção armada estrangeira, é necessário acabar com o cerco capitalista. É certo que o povo soviético e o seu exército vermelho, mediante a política acertada do poder soviético, saberão dar uma resposta mais adequada a uma nova intervenção capitalista dos anos de 1918 e 1920. Mas isto, por si só, não quer dizer que vá desaparecer o perigo de novas intervenções capitalistas. A derrota sofrida pela primeira intervenção não acabou com o perigo de uma outra nova, como demonstra o fato de que a fonte da qual emana o perigo de novas intervenções, o cerco capitalista, continua existindo. O fracasso de uma intervenção também não fará desaparecer o perigo de que se produzam outras, enquanto estiver de pé o cerco capitalista. Conclui-se que o trunfo da revolução proletária nos países capitalistas é de interesse vital para os trabalhadores da União Soviética. Era essa a posição do partido ante o problema do trunfo do socialismo no país soviético. O Comitê Central exigiu que esta posição fosse submetida à consideração da 14ª Conferência do Partido, prestes a se celebrar, para que fosse aprovada e sancionada como posição do partido, como lei do partido, obrigatória para todos os membros. Esta posição do partido produziu um efeito desconcertante nos elementos da oposição. Desconcertou-os, sobretudo, o fato de que o partido desse a essa posição um caráter prático concreto, a ligar-se ao plano prático da industrialização socialista do país e exigisse que tivesse a forma de uma lei do partido, a forma de uma resolução da 14ª Conferência do Partido, obrigatória para todos os filiados. Os trotskistas se levantaram contra esta posição do partido, opondo-lhe a teoria da revolução permanente, teoria menchevique, que, só para escarnecer do marxismo, se podia apresentar como uma teoria marxista, e que negava a possibilidade do trunfo do socialismo na União Soviética. Os bucarinistas não se decidiram a enfrentar abertamente a posição do partido. Sorrateiramente, porém, começaram a lhe apor a sua própria teoria da evolução pacífica da burguesia para o socialismo, completando-a com a nova palavra de ordem enriquecei-vos. Isto é, segundo os bucarinistas, o trunfo do socialismo não representava a liquidação da burguesia, mas, pelo contrário, vinha para fomentá-la e enriquecê-la. Zinoviev e Kamenev se precipitaram, mantendo durante algum tempo a afirmação de que na União Soviética era impossível que triunfasse o socialismo, devido ao atraso técnico-econômico deste país. Porém viram-se obrigados mais tarde a bater em retirada. A 14ª Conferência do Partido, celebrada em abril de 1925, condenou todas estas teorias capituladoras dos sequazes descarados e encobertos da oposição e afirmou a posição do partido sobre o trunfo do socialismo na União Soviética, votando uma resolução consequente com isto. Zinoviev e Kamenev, vendo-se acossados, optaram por votar a favor desta resolução. Mas não se podia ocultar ao partido que isto não era mais que um ardil para retardar sua luta contra ele e para dar a batalha ao partido no seu 14º Congresso. Entretanto, reuniram os adeptos com que contavam em Leningrado e formaram a chamada nova oposição. Em dezembro de 1925, celebrou-se o 14º Congresso do partido. Este congresso decorreu numa atmosfera de grande tensão dentro do partido. Em todo o tempo que este tinha de existência, não se havia dado ainda o caso de que a delegação de um centro importantíssimo do partido como Leningrado confabulasse para atuar toda ela contra o Comitê Central.
Tomaram parte neste congresso 665 delegados com direito de palavra e voto e 641 sem direito a voto, representando 643 mil filiados e 445 mil aspirantes, isto é, um número algo menor que no congresso anterior. Este declínio era o resultado da depuração parcial levada a cabo nas células das escolas superiores e dos organismos administrativos que se revelaram infestados de elementos inimigos do partido. O informe político do Comitê Central coube ao camarada Stalin. Este traçou um quadro nítido do desenvolvimento da potência política e econômica da União Soviética. Graças à superioridade do sistema da economia soviética, tanto a indústria como a agricultura foram restauradas em um prazo relativamente curto e se aproximavam de novo do nível de antes da guerra. Apesar destes êxitos, porém, o camarada Stalin preconizava a necessidade de não se contentar com o conseguido, já que os êxitos obtidos não podiam destruir o fato de que o país soviético continuava sendo um país agrário. As 2/3 partes da produção eram agrícolas e só 1/3 parte procedia da indústria. Ante o partido se apresentava em toda a sua plenitude, dizia o camarada Stalin, o problema de transformar o país soviético num país industrial, economicamente independente dos países capitalistas. E isto se podia e se devia fazer. A tarefa central do partido era lutar pela industrialização socialista do país, lutar pelo trunfo do socialismo. Transformar o nosso país de um país agrário em um país industrial, capaz de produzir com seus próprios meios as máquinas e as ferramentas necessárias. Nisto consiste a essência, o fundamento da nossa linha geral, dizia o camarada Stalin. A industrialização do país garantiria sua independência econômica, reforçaria sua capacidade defensiva e criaria as condições necessárias para o trunfo do socialismo na União Soviética. Contra a linha geral do partido se levantaram os zinovievistas. O zinovievistas Sokolnikov opôs ao plano de industrialização socialista de Stalin, o plano burguês que tinha aceitação entre os tubarões do capitalismo. Este plano consistia em que a União Soviética continuasse sendo um país agrário que produzisse, fundamentalmente, matérias-primas e artigos alimentícios, exportando estes artigos e importando a maquinaria que não produzia nem devia, segundo eles, produzir. Dentro das condições existentes em 1925, este plano tinha todo o caráter de um plano de escravização econômica da União Soviética pelos países estrangeiros industrialmente desenvolvidos, de um plano destinado a manter o atraso industrial da União Soviética em proveito dos tubarões imperialistas dos países do capitalismo. Aceitar este plano equivalia a converter o país soviético em um país agrário impotente, em um apêndice agrícola do mundo capitalista, entregá-lo como um país débil e enorme à mercê do cerco capitalista e, em última instância, sepultar a causa do socialismo na União Soviética. O Congresso estigmatizou o plano econômico dos zinovievistas como um plano de escravidão da União Soviética. De nada serviram a nova oposição saídas como a de afirmar, deturpando Lenin, que a indústria do Estado soviético não era, segundo ela, uma indústria socialista, nem declarar, deturpando também Lenin, que o camponês não podia, segundo ela, ser aliado da classe operária na edificação do socialismo. O Congresso estigmatizou, como antileninista, estas saídas da nova oposição. O camarada Stalin desmascarou o fundo trotskista menchevique da nova oposição. Mostrou que Zinoviev e Kamenev não faziam mais que repetir as cantilenas dos inimigos do partido, contra os quais Lenin em seu tempo tinha lutado implacavelmente. Não havia a menor dúvida que os zinovievistas não eram mais que trotskistas mal disfarçados. O camarada Stalin destacou que a tarefa mais importante do partido consistia em estabelecer uma aliança sólida entre a classe operária e os camponeses médios para a obra da edificação do socialismo. E assinalou dois desvios que existiam então, no partido a respeito do problema camponês e que representavam um perigo para esta aliança. O primeiro desvio consistia em menosprezar e diminuir a importância do perigo dos kulaks. O segundo era o pânico, o terror dos kulaks, e o menosprezo da importância dos camponeses médios.
Respondendo à pergunta de qual dos dois desvios era o pior, o camarada Stalin dizia: ambos, o primeiro e o segundo desvios, são piores. E se esses desvios ganhassem terreno, seriam capazes de desorganizar e jogar no monturo nosso partido. Dentro do nosso partido há, felizmente, forças suficientes para cortar pela raiz o primeiro e o segundo desvios. Com efeito, o partido esmagou e cortou pela raiz o desvio de esquerda e o de direita. Fazendo o balanço dos debates mantidos em torno da edificação econômica, o 14º Congresso do Partido rechaçou unanimemente os planos capituladores dos elementos da oposição e estampou na sua memorável resolução estas palavras: no terreno da edificação econômica, o Congresso parte do critério de que o nosso país, o país da ditadura do proletariado, conta com todos os elementos necessários para construir uma sociedade socialista completa. Lenin. O Congresso entende que a luta pelo trunfo da edificação do socialismo na União Soviética é missão fundamental do nosso partido. O 14º Congresso aprovou os novos estatutos do partido. A partir do 14º Congresso, o Partido Bolchevique começou a se chamar Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. PCB da União Soviética. Os zinovievistas, derrotados no Congresso, não se submeteram à disciplina do partido. Começaram a lutar contra as resoluções do 14º Congresso. Imediatamente depois de celebrar este, Zinoviev organizou uma assembleia do Comitê Provincial das Juventudes Comunistas de Leningrado, em cujos dirigentes ele, Salutsky, Bakayev, Evdokimov, Kukun, Safarov e outros salafrários, tinham inculcado ódio contra o Comitê Central Leninista do partido. Nesta assembleia, o Comitê Provincial das Juventudes Comunistas de Leningrado tomou a resolução, inaudita na história das juventudes comunistas leninistas da União Soviética, de se rebelar contra as resoluções do 14º Congresso do partido. Os dirigentes zinovievistas das juventudes comunistas de Leningrado não refletiam, porém, de nenhum modo, o estado de espírito das massas de jovens comunistas dessa capital. Não deu, pois, grande trabalho esmagá-los, e rapidamente a organização juvenil de Leningrado voltou a ocupar o lugar que lhe correspondia dentro das juventudes comunistas. Ao terminar o 14º Congresso, saiu para Leningrado um grupo de delegados composto pelos camaradas Molotov, Kirov, Voroshilov, Kalinin, Andreev e outros. Era necessário explicar aos membros da organização do partido naquela capital o caráter criminoso, anti-bolchevique da oposição mantida no Congresso pela delegação de Leningrado, que tinha obtido as suas atas por meio de fraude. As assembleias em que se informou sobre o Congresso foram bastante agitadas. Convocou-se urgentemente uma nova conferência da organização do partido de Leningrado. A esmagadora maioria dos filiados ao partido em Leningrado, mais de 97%, referendou plenamente as resoluções do 14º Congresso do partido e condenou a nova oposição zinovievista anti-bolchevique. A nova oposição era já um grupo de generais sem exército. Os bolcheviques de Leningrado continuaram militando nas primeiras fileiras do partido de Lenin-Stalin. Resumindo os resultados do trabalho do 14º Congresso do partido, o camarada Stalin escrevia. Início da citação. A significação histórica do 14º Congresso do PCB, da União Soviética, consiste em que soube pôr a descoberto até em sua raiz os erros da nova oposição, em que lançou por terra sua falta de fé e suas lamentações, em que traçou clara e nitidamente o caminho para continuar lutando pelo socialismo, deu ao partido uma perspectiva do triunfo e com isso infundiu no proletariado a fé inquebrantável no trunfo da edificação socialista. Fim da citação. Stalin, Problemas do Leninismo, edição russa, página 150. Resumo. Os anos de transição ao trabalho pacífico de restauração da economia nacional são um dos períodos de maior responsabilidade na história do Partido Bolchevique. Em uma tensa situação, o partido soube levar a cabo a difícil mudança da política do comunismo de guerra à nova política econômica. O partido fortaleceu a aliança entre os operários e os camponeses numa base econômica. Foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Pelo caminho da nova política econômica, conquistaram-se êxitos decisivos no que se refere à restauração da economia nacional. O país dos soviets atravessou com êxito a etapa de restauração no desenvolvimento da economia nacional e começou a passar para a nova etapa da industrialização do país. A passagem da Guerra Civil para o trabalho de edificação pacífica do socialismo foi acompanhada, principalmente nos primeiros tempos, por grandes dificuldades. Os inimigos do bolchevismo, os elementos contrários ao partido bolchevique, emboscados dentro das suas fileiras, mantiveram durante todo este período uma luta desesperada contra o partido leninista. À frente dos elementos contrários ao partido figurava Trotsky, secundado nesta luta por Kamenev, Zinoviev e Bukharin. Os elementos da oposição pretenderam desarticular as fileiras do partido bolcheviques depois da morte de Lenin, dividir o partido e contagiá-lo com sua falta de fé no trunfo do socialismo da União Soviética. No fundo, os trotskistas tentavam criar na União Soviética uma organização política da nova burguesia, outro partido, o Partido da Restauração Capitalista. O partido cerrou fileiras, sob a bandeira de Lenin, em torno do seu comitê central leninista, em torno do camarada Stalin, e infligiu uma derrota, tanto aos trotskistas como a seus novos amigos de Leningrado, a nova oposição de Zinoviev e Kamenev. Depois de acumular forças e recursos, o partido bolchevique conduziu o país para uma etapa histórica, a etapa da industrialização socialista.